Criando uma mente. Quando criança, eu achava que não valia a pena fazer nada. Não importava o que fizesse, eu iria desaparecer para sempre. Minha consciência era indissociável do meu cérebro, a julgar por todas as evidências, algo estritamente limitado no tempo. Isso me causou muita angústia. A maneira de sair do buraco nihilista era tentar entender o que é a consciência. Se eu fizesse isso com sinceridade e esforço, pelo menos não teria desperdiçado meu breve período de existência. Eu teria investido no único problema que valeria a pena resolver, dadas as circunstâncias. Esse modo de proceder também oferecia a esperança remota, mas não impossível, de que, ao compreender o que é a consciência, eu pudesse escapar de seus limites. De alguma forma, eu poderia encontrar uma maneira de escapar da bolha solipsista da existência, de contextualizar o ser em um quadro maior. Com isso, confesso, eu esperava até mesmo encontrar alguma alternativa para a aterrorizante implicação lógica da mortalidade. E assim, segui o caminho que culminou neste livro. Ao longo desse caminho, durante minha formação neuropsicológica e formação psicanalítica, senti-me confortado com a descoberta de que a própria lógica era produto de um instrumento limitado. Adquiri conhecimento de quanto da vida psicológica, momento a momento, ocorria fora da percepção consciente e do controle voluntário. Isso colocou o pensamento em seu lugar, por assim dizer. Também vi como alguns pacientes neurológicos não tinham consciência das verdades mais óbvias, devido à perda de partes específicas de seus cérebros. Se pessoas como o senhor esse são levadas a tais suposições incorretas por limitações específicas de seus instrumentos mentais, talvez o mesmo se aplique a mim. E se todos nós, como eles, estivermos desprovidos da maquinaria que, se a tivéssemos, nos permitiria chegar a conclusões radicalmente melhores sobre nós mesmos e nosso lugar no universo? Se todos fôssemos dotados apenas do sentido da audição, poderíamos pensar que a realidade consistia em algo tão etéreo quanto ondas sonoras, e não teríamos nenhuma concepção do mundo visível e tangível dos sólidos mentais. Como todos estaríamos limitados pelas mesmas evidências incompletas, chegaríamos às mesmas conclusões equivocadas. Pelo mesmo raciocínio, se tivéssemos uma parte adicional do cérebro, digamos, 5 lóbulos por hemisfério, em vez dos 4 habituais, talvez soubéssemos algo sobre a natureza das coisas que, no momento, nos falta. Pode ser que sim, mas também é verdade que os fatos desconhecidos podem se tornar mais deprimentes do que aqueles sobre os quais estamos trabalhando no momento. Alguns podem argumentar que quanto maior o poder cerebral de uma pessoa, pior o lugar dela no universo, e não melhor. Não tenho certeza de que esse ponto de vista se justifique. De qualquer forma, não temos escolha a não ser fazer o melhor que pudermos com o que temos. As regras da ciência exigem que testemos nossas conjecturas em relação às melhores evidências possíveis de encontrar e que estejamos prontos para rejeitar as hipóteses não confirmadas por elas. As regras da vida exigem o mesmo da experiência cotidiana. Da forma como as coisas estão, há poucas evidências para apoiar a hipótese de que meu ser senciente sobreviverá à minha carne mortal. Parece que somos totalmente dependentes de nossos cérebros assustadoramente frágeis. Com base nessa premissa, podemos supor que a consciência não existia na Terra antes da evolução dos cérebros e talvez tenha passado a existir somente quando os cérebros dos vertebrados evoluíram, portanto, há cerca de 525 milhões de anos. Suspeito que ela tenha surgido de forma rudimentar antes disso. Que um precursor do afeto tenha se transformado, aos poucos, em afeto sentido, sem uma linha divisória nítida entre eles, concomitantemente à evolução de organismos cada vez mais complexos, com várias necessidades concorrentes. O que surgiu com a evolução do córtex foi a consciência cognitiva, ou seja, a capacidade adicional de contextualizar o afeto esteroceptivo e mantê-lo na mente. De qualquer forma, o ser senciente não pode ter existido antes dos sistemas nervosos. A forma interna e subjetiva da consciência não pode ter existido na ausência de seu corpo externo. Portanto, com base nas evidências que reuni no capítulo 6, podemos concluir que a consciência, tal como a conhecemos, requer a existência de algo que se pareça com a PAG, ou seu precursor evolutivo imediato, juntamente com seu equipamento adjacente no triângulo de decisão do mesencéfalo e no sistema de ativação reticular. Ao ler tais palavras, talvez algum lampejo de dúvida esteja surgindo em você. Com certeza, ela surgiu em minha consciência em algum momento entre fevereiro e julho de 2018. Comecei a me reunir com regularidade com um pequeno grupo de físicos e cientistas da computação que compartilhavam, ou pelo menos simpatizavam,
com minha visão de que reformular a consciência como sentimento poderia abrir o caminho para uma explicação física dela. À medida que prosseguíamos com nossas deliberações, eu me vi adotando uma visão que talvez não cause surpresa, agora que você está terminando de ler este livro, mas que inicialmente me surpreendeu. O pensamento inquietante que me ocorreu foi o seguinte: a consciência como a conhecemos por dentro não implica necessariamente a existência de algo que se pareça com a P a G. Ela requer apenas a existência de algo que funcione como ela. David Chalmers, ao contrário de muitos de seus seguidores, acredita que o problema difícil pode ser resolvido. De fato, no mesmo artigo em que delineou o problema pela primeira vez, ele esboçou uma possível solução sob o título Esboço de uma Teoria da Consciência. Sua teoria não é muito conhecida, provavelmente porque poucos cientistas a aceitam. Ela se baseia em 3 princípios, 2 dos quais apresentei no capítulo anterior. Eles são o princípio da coerência estrutural e o princípio do duplo aspecto. Eu discordava de ambos, mas também simpatizava com eles. De certa forma, este livro simplesmente os matiza. Eu disse que apresentaria o 3º princípio agora, no último capítulo. É o princípio da invariância organizacional. Esse princípio afirma que quaisquer 2 sistemas com a mesma organização funcional refinada terão experiências idênticas no sentido qualitativo. Se os padrões causais da organização neural fossem duplicados em silício, por exemplo, com 1 para cada neurônio, e os mesmos padrões de interação, surgiriam as mesmas experiências. De acordo com esse princípio, o que importa para o surgimento da experiência não é a composição física específica de um sistema, mas o padrão funcional de interação causal entre seus componentes. Esse princípio é controverso, é claro. John Searle, entre outros, argumentou que a consciência está ligada a uma biologia específica, de modo que um isomorfo de silício de um ser humano não seria consciente. No entanto, acredito que o princípio pode receber um apoio significativo por meio da análise de experimentos mentais. Chalmers descreve um desses experimentos mentais, que gira em torno da noção de 2 sistemas de processamento de informações com organizações funcionais idênticas. Em um deles, a organização é produzida por uma configuração de neurônios, como ocorre no cérebro natural, e no outro, por uma configuração de chips de silício, como pode ocorrer em um cérebro artificial. Como sabemos, os cérebros humanos naturais são capazes de ter experiências. A questão levantada por Chalmers é se isso também se aplica a uma réplica funcional exata do cérebro humano. Aqui entra o experimento imaginário. Os 2 sistemas têm a mesma organização. Portanto, podemos imaginar a transformação gradual de um no outro, talvez substituindo os neurônios, um de cada vez, por chips de silício com a mesma função local. Assim, obtemos um espectro de casos intermediários, cada um com a mesma organização, mas com uma composição física um pouco diferente. A questão que surge aqui é se a substituição de um neurônio natural por um artificial vai fazer alguma diferença no que o cérebro natural experimenta e vice-versa. O argumento que se segue é que o cérebro neuronal continuará a ter as mesmas experiências à medida que passa por todas as minúsculas etapas intermediárias, até e inclusive o ponto em que se torna uma réplica completa do cérebro de silício. O mesmo se aplica no sentido oposto, é claro. Isso mostra, diz Chalmers, que os cérebros de silício também são capazes de ter experiências. Dada a suposição extremamente plausível de que as mudanças na experiência correspondem a mudanças no processamento, somos levados à conclusão, uma vez que não ocorreram mudanças no processamento durante a transição do neurônio para o silício, de que quaisquer 2 sistemas funcionalmente isomórficos devem ter o mesmo tipo de experiências. Chalmers admite que alguns podem se preocupar com o fato de que um isomorfo de silício de um sistema neural pode ser algo impossível por razões técnicas. Essa questão está em aberto. O princípio da invariância diz apenas que, se a formação desse isomorfo for possível, ele terá o mesmo tipo de experiência consciente. E conclui: esse experimento mental se baseia em fatos conhecidos sobre a coerência entre a consciência e o processamento cognitivo, para chegar a uma conclusão sólida sobre a relação entre a estrutura física e a experiência. Se o argumento for aceito, saberemos que as únicas propriedades físicas diretamente relevantes para o surgimento da experiência são as organizacionais. Não consigo encontrar nenhuma falha nessa lógica. Ela corresponde aproximadamente ao meu próprio argumento de que uma única organização funcional, por exemplo, Mark Solms, pode assumir 2 aparências diferentes, uma de forma introspectiva e outra extrospectiva.
Minha discordância com Chalmers surge apenas do que ele faz com esse argumento quando desenvolve a teoria de que toda informação tem um aspecto subjetivo, e, portanto, é consciente. Eu disse, citando Chalmers, que precisamos de uma restrição adicional na teoria fundamental, indicando exatamente que tipo de informação tem um aspecto fenomenal. Isso é tudo sobre o que realmente discordamos. Neste livro, identifiquei o tipo especial de processamento de informações que, em minha opinião, tem um aspecto fenomenal. E expliquei por quê e como isso ocorre. Quer Chalmers aceite ou não essa versão restrita de seus princípios do duplo aspecto e da coerência estrutural, ele e eu ainda concordamos que quaisquer dois sistemas funcionalmente isomórficos devem ter o mesmo tipo de experiências. Em outras palavras, se um de dois sistemas funcionalmente isomórficos tem experiências fenomenais, o outro também deve tê-las. Antes de examinar as implicações dessa conclusão, vamos considerar a preocupação científica de que um isomorfo de silício de um sistema neuronal pode ser algo impossível por razões técnicas. Chalmers diz que essa é uma questão em aberto. Essas palavras foram escritas em 1995. A questão não está mais em aberto. Em uma série de estudos publicados entre 2012 e 2016, vários grupos de pesquisadores mostraram que é possível criar uma interface artificial entre o cérebro e a medula espinhal, que permite a animais paralisados moverem seus membros afetados, substituindo a neurotransmissão espinhal por sinais de rádio. O grupo de Marco Capogrosso, por exemplo, relatou o seguinte: foram implantados em macacos rezos, macaca mulata, uma matriz de microeletrodos intracorticais na área da perna do córtex motor e um sistema de estimulação da medula espinhal composto por um implante epidural espacialmente seletivo e um gerador de pulsos com recursos de acionamento em tempo real. Projetamos e implementamos sistemas de controle sem fio que vinculavam a decodificação neural online dos estados motores de extensão e flexão a protocolos de estimulação que promoviam esses movimentos. Tais sistemas permitiram que os macacos se comportassem de forma livre, sem nenhuma restrição ou limitação eletrônica. Esses macacos sofreram danos unilaterais aos neurônios motores superiores do trato córtico-espinhal no nível da coluna torácica, causando paralisia de uma perna. 6 dias após a lesão e sem treinamento prévio dos macacos, a interface entre o cérebro e a espinha dorsal restaurou a locomoção da perna paralisada em uma esteira e no solo. O ponto crucial desse estudo é que a interface entre o cérebro e a espinha dorsal, ou seja, os sinais de rádio que restauraram a comunicação entre o córtex e a coluna lombar, contornando a lesão corticoespinhal, nada mais é do que um isomorfo artificial do tipo que Seattle temia ser algo impossível por razões técnicas. Os sinais de rádio substituíram os sinais neuronais da mesma forma que Chalmers pressupôs que seus chips de silício imaginários poderiam substituir os neurônios. No estudo de Capogrosso, os sinais de rádio desempenharam a mesma função que os neurônios corticoespinhais ausentes normalmente desempenham. É verdade que estou falando de neurônios corticoespinhais que desempenham apenas funções motoras, em vez de cognitivas, mas é importante observar que eles são neurônios piramidais, originados na camada 5 do neocórtex, e, portanto, idênticos em sua morfologia ao tipo descrito de forma ampla na literatura de codificação preditiva como processadores de sinais de predição e erro na inferência perceptual e ativa. Neurônios desse tipo são encontrados em todo o córtex, inclusive no hipocampo e nos lobos pré-frontais. O ponto fundamental, portanto, é o seguinte: a função de um neurônio piramidal pode ser realizada por um isomorfo artificial. Nesse caso, sua função como interface entre o neocórtex e o músculo pode ser realizada por ondas de rádio. E, para reforçar a ideia, um isomorfo de silício totalmente funcional de um neurônio piramidal foi recentemente projetado. Agora quero concentrar sua atenção no aspecto crucial do estudo que acabei de descrever. O que a matriz intracortical implantada no córtex motor dos macacos rezos registrou foram informações. A informação produzida pela atividade cortical foi uma mensagem que o cérebro dos macacos tentou enviar às pernas deles, usando neurônios piramidais córtico-espinhais. O que a matriz de microeletrodos fez foi codificar essa mensagem em ondas de rádio e, em seguida, transmitir a mesma informação através de um meio artificial para a coluna lombar, que a transferiu de volta para seu meio natural a fim de produzir o movimento pretendido. Em outras palavras, a função que as ondas de rádio desempenhavam de modo artificial era uma função de processamento de informações geralmente desempenhada de forma natural pelos neurônios piramidais
corticoespinhais. O mesmo princípio se aplica aos neurônios de silício projetados nos últimos tempos, embora, quando desta escrita, eles ainda não tivessem sido usados em tais experimentos. Para tornar esse ponto mais abrangente, deixe-me explicar que a mesma coisa pode ser feita com outras funções de processamento de informações do cérebro, incluindo funções cognitivas exclusivamente humanas. Não estou apenas dizendo que isso pode ser feito. Isso já foi feito. Em um estudo de referência publicado em 2012, Brian Paisley e seus colegas registraram a atividade elétrica de matrizes intracorticais colocadas sobre o córtex auditivo de 15 voluntários humanos que estavam sendo submetidos a cirurgias cerebrais por razões médicas. Durante as operações, os pesquisadores transmitiram, por meio de alto-falantes ou fones de ouvido, palavras que os pacientes ouviram conscientes. A equipe estudou as gravações de EEG resultantes e criou um algoritmo, um modelo computacional, para mapear os sons que os pacientes ouviam nos padrões de EEG que haviam registrado. O modelo combinou cada som da fala com seu padrão correspondente de atividade cerebral. Os pesquisadores então fizeram a engenharia reversa do processo, começando com os padrões de atividade cerebral, ou seja, as informações. Eles mostraram que era possível usar o modelo computacional para reconstruir as palavras que o cérebro ouvira. Aqui, o algoritmo do computador desempenha um papel equivalente ao que as ondas de rádio desempenharam no experimento anterior, mas mais complexo. Ele modela de forma artificial as mesmas informações modeladas de forma natural pelo cérebro e, em seguida, gera o som correspondente produzido por esse modelo. O que esses cientistas fizeram com as palavras também pode ser e tem sido feito com imagens visuais. Shinji Nishimoto e Jack Gallant mostraram que é possível desenvolver algoritmos de computador que decodificam apenas a partir de registros de fMRI o que o córtex visual está vendo. E, em seguida, transformam esses padrões de atividade cerebral em imagens em movimento. Desse modo, começando apenas com os registros de fMRI, é possível gerar aproximações razoáveis das imagens visuais que causaram a atividade cerebral. A mesma coisa foi feita até com sonhos. O estudo que fez isso é de tirar o fôlego. As imagens visuais durante o sono são, há muito tempo, um tópico de especulação persistente, mas sua natureza privada tem dificultado a análise objetiva. Aqui, apresentamos uma abordagem de decodificação neural, na qual os modelos de aprendizado de máquina prevêem o conteúdo das imagens visuais durante o período de início do sono, com base na atividade cerebral medida, descobrindo vínculos entre os padrões de ressonância magnética funcional humana e os relatos verbais, com o auxílio de bancos de dados lexicais e de imagens. Os modelos de decodificação treinados na atividade cerebral induzida por estímulo em áreas corticais visuais mostraram classificação, detecção e identificação precisas do conteúdo. Nossas descobertas demonstram que a experiência visual específica durante o sono é representada por padrões de atividade cerebral compartilhados pela percepção do estímulo, fornecendo um meio de descobrir o conteúdo subjetivo do sonho usando medição neural objetiva. É um pequeno passo. Um passo muito pequeno galgar disso para a decodificação dos pensamentos de uma pessoa, operacionalizados como fala interior ou imagens mentais. Christian Herff e seus colegas, que demonstraram que a fala falada continuamente pode ser decodificada em palavras expressas, como texto escrito, a partir de registros eletrocorticográficos, ICUG, intracranianos, afirmam quase de forma casual que essa será a próxima etapa de seu programa de pesquisa. O sistema Brain-to-Text, descrito neste artigo, representa um passo importante em direção à comunicação homem-máquina, baseada na fala imaginada. Esses são desenvolvimentos de longo alcance. Para citar apenas uma implicação aparente. Se da maneira prevista pelo experimento mental de Chalmers, é possível codificar o conteúdo dos processos corticais em um meio artificial, e depois decodificá-los novamente nos processos fisiológicos que os produziram, então, em princípio, deve ser possível decantar qualquer extensão do processamento cortical em um dispositivo artificial e arquivá-lo para uso futuro. Isso também possibilita, em princípio, que o conteúdo do córtex de um indivíduo sobreviva à sua carne mortal. E se isso é possível, digamos, para um rato, também deve ser para um ser humano, já que a arquitetura básica de ambos é a mesma. Quando tomei conhecimento dessa possibilidade, não fiquei muito entusiasmado. Mesmo que fosse possível armazenar artificialmente todo o conteúdo da memória de longo prazo de uma pessoa, ainda assim não teríamos copiado sua mente.
Teríamos conseguido pouco mais com isso do que já conseguimos quando mantemos o corpo de alguém vivo de forma artificial, por exemplo, em um estado vegetativo persistente ou coma. Se eu fizesse isso por você, eu não manteria você vivo. Iria apenas manter algo vivo. Com base nessa analogia, se, ou talvez eu deva dizer quando, for possível armazenar artificialmente o conteúdo da memória declarativa de longo prazo, a totalidade de qualquer extensão dos parâmetros funcionais individualizados do córtex cerebral, ainda assim estaremos armazenando apenas algo em vez de um eu. Meu raciocínio considerou em bases científicas que os parâmetros da memória cortical não são conscientes de forma intrínseca. Não haveria ninguém em casa nesses sistemas de memória de longo prazo, nenhuma presença subjetiva para palpar os traços com sentimento. Foi por isso que descartei todo o empreendimento da inteligência artificial. A menos que seja possível projetar um computador que tenha sentimentos, provavelmente nunca será possível projetar um computador com uma mente. É provável que o problema da mente, portanto, não seja um problema de inteligência. Talvez você possa ver aonde quero chegar. Em 2002, quando escrevi essas palavras, eu sabia que a consciência era fundamentalmente afetiva. Analisando minhas publicações, parece que cheguei aos poucos a esse entendimento desde 1996. Naquela época, todavia, eu achava que o afeto não tinha nada a ver com o processamento de informações. Eu equiparava a cognição ao processamento de informações e pensava no afeto como algo mais intrinsecamente biológico. Agora, olhando para trás, embora essas distinções ainda façam sentido para mim, não entendo mais porque considerei a neuromodulação mais biológica do que a neurotransmissão. Além disso, não reconheço mais o motivo pelo qual presumi que o afeto não é uma forma de processamento de informações. Pode ser que eu simplesmente não soubesse o suficiente sobre ciência da informação. Eu não entendia que a entropia na mecânica estatística é equivalente à informação média, ver capítulo 7. O que significa que os padrões de atividade cerebral que os pesquisadores mencionados antes registraram no córtex são, em última análise, padrões de desvios homeostáticos dos estados de repouso neuronal. Em outras palavras, eu não entendia que a atividade cortical também é entrópica, que ela compartilha essa moeda comum com o afeto, e que o trabalho cognitivo, ou seja, o trabalho preditivo, é antientrópico, e, portanto, faz parte da mesma economia. Só comecei a entender isso em 2017, enquanto preparava meus comentários de encerramento naquele fatídico congresso em Londres. Agora, por mais estranho que pareça até para mim mesmo, um não cognitivista declarado, um biólogo da mente, sou obrigado a ter uma visão diferente da inteligência artificial. Hoje, eu chegaria a ponto de dizer que, a menos que seja possível criar uma máquina consciente, não resolveremos o problema difícil. Se a forma especial de processamento de informações que propus aqui for de fato o mecanismo causal da consciência, deve ser possível produzir de forma artificial uma mente consciente com ela. Esse resultado é a única maneira cientificamente sustentável de provar o conceito. Mesmo que a tecnologia por meio da qual uma hipótese pode ser testada ainda não exista, como era o caso na época de Freud, ainda assim a hipótese deve ser formulada a fim de torná-la testável em princípio. E, quando se trata das hipóteses que descrevi neste livro, a tecnologia necessária existe de fato. O mecanismo biológico da consciência que formulei no capítulo 6 é o melhor que posso apresentar, sendo eu neuropsicólogo. Ele fornece um sentido plausível a todos os dados neurológicos e psicológicos disponíveis. Muitas outras coisas úteis poderiam ser acrescentadas ao estudar mais de perto os meios fisiológicos pelos quais a PAG processa as múltiplas entradas convergentes que recebe e como exatamente as decisões sobre o que fazer em seguida são tomadas quando ele faz interface com os colículos superiores. Mas essa pesquisa ainda se enquadraria no que Chalmers chama de problema fácil. No capítulo 9, com a ajuda considerável de Carl Friston, reduzi as funções psicofisiológicas em questão à mecânica estatística formal. As equações resultantes são ilustrações dos mecanismos causais subjacentes da consciência, tanto em suas manifestações psicológicas quanto fisiológicas. A engenharia reversa dessas abstrações nos dirá se elas podem resolver o problema difícil. Da forma como as coisas estão hoje em dia, há muitas lacunas entre as pinceladas amplas que delineei e a implementação prática dos mecanismos que elas descrevem. E essas etapas que faltam só serão percebidas de forma plena quando tentarmos fundamentá-las.
Estou ansioso para realizar esse trabalho com a equipe ampliada de físicos, cientistas da computação, engenheiros biomédicos e neurocientistas que reuni. Quando este livro for impresso, espero que já haja progresso a ser relatado. Por enquanto, tudo o que posso dizer é como prevejo que procederemos. O que vem a seguir, portanto, está sujeito à evolução das contribuições e orientações dos meus colegas especialistas à medida que avançarmos nos próximos estágios do nosso projeto. Nosso ponto de partida, ao que me parece, será bem diferente daquele da maioria das pesquisas tradicionais de IA. Em primeiro lugar, o que estamos tentando projetar não é inteligência, mas consciência. Espero que já tenha ficado claro que não concebo a consciência como algo particularmente inteligente, pelo menos não em sua forma elementar. E parece ser uma boa estratégia tentar projetar a consciência em sua forma mais elementar, não apenas por conveniência, mas também por razões éticas que discutirei em breve. Em segundo lugar, não tentaremos projetar um dispositivo que faça algo prático, jogar xadrez, reconhecimento de voz ou coisa do tipo, cuja realização de um critério funcional sinalizará que atingimos nosso objetivo. Em vez disso, projetaremos um sistema de autoavaliação sem nenhum objetivo em vista, salvo o de ser o meio para esse fim. Em outras palavras, tentaremos criar um ser que não tenha objetivo e propósito, exceto continuar sendo. Dessa forma, vamos começar com algo semelhante ao que Friston criou. Um sistema auto-organizado inconsciente, equipado com um cobertor de Markov e, portanto, com estados sensoriais, ativos e internos, que modela o mundo de modo automático com base em amostras sensoriais, minimizando os efeitos da entropia sobre sua integridade funcional por meio do aprimoramento de seu modelo generativo. Ou seja, de acordo com a lei de Friston, ele medirá sua própria energia livre esperada e agirá em conformidade com ela. Isso o transformará em uma máquina de previsão. Ele, então, manterá um modelo gerativo hierárquico cada vez mais complexo de sua organização em relação aos estados externos predominantes, embora, como a tapa-vazamentos Eve Perry Aqueduct, não tenha nenhuma tarefa explícita além de tapar os vazamentos do sistema. Esse sistema terá alguma semelhança com a vida, mas não estará vivo. Embora a consciência tenha evoluído em organismos vivos, o objetivo desse experimento é mostrar que ela também pode ser produzida de maneira artificial, por meio da engenharia reversa de sua organização funcional. Há todos os motivos para acreditar que podemos criar esse sistema auto-organizado, porque isso já foi feito antes. Embora esse sistema de primeiro estágio não seja consciente, ele já terá valores subjetivos. Seus estados valiosos, de seu próprio ponto de vista, serão aqueles que minimizam sua energia livre, e ele fará o que for necessário para mantê-los pelo maior tempo possível. A proto-intencionalidade que isso implica será relativamente fácil de verificar, pois pode ser de pronto inferida a partir do comportamento observável do sistema. Para passar ao segundo estágio, no qual acredito que os precursores do afeto aparecerão pela primeira vez, precisamos tornar nosso sistema mais complexo, dar a ele várias necessidades. Isso pode ser feito, e será feito no início, por meio de simulações de computador, mas uma abordagem mais realista exige que o sistema seja incorporado de forma física, como um robô, e tornemos sua capacidade de minimizar proativamente a energia livre de Friston, dependente de uma fonte externa da energia livre de Gibbs. Se fizermos isso, o sistema terá de representar o fornecimento da energia livre de Gibbs em termos da energia livre de Friston e, em seguida, vinculá-lo por meio de um trabalho eficaz de processamento de informações. Isso faria com que a manutenção de seu suprimento de energia externa fosse uma responsabilidade central do sistema auto-organizado. É claro que o trabalho de processamento de informações realizado por todos os computadores depende de eletricidade, mas, em geral, ela é fornecida de modo gratuito por um agente externo. O hardware do computador se tornaria, assim, o corpo do sistema, mesmo antes de colocá-lo em um robô, e os valores do sistema auto-organizado o obrigariam a agir dentro de seu modelo do mundo para permitir que seu corpo absorvesse a energia externa necessária. De início, na simulação, poderíamos projetar várias engenhocas motoras que permitissem fisicamente ao sistema acessar a fonte de energia externa. Ou melhor, as fontes para recarregar sua bateria interna. Também poderíamos deslocar as fontes ativadas para diferentes locais no ambiente do computador, usando um regime razoavelmente complexo que o sistema precisaria aprender. Isso, por sua vez, exigiria que equipássemos o sistema com um aparato perceptual. Da mesma forma, poderíamos sobrecarregá-lo com um mecanismo termorregulador para evitar o superaquecimento se ele trabalhar demais.
Como isso ameaçaria a integridade física do corpo, do qual o sistema auto-organizado depende, ele teria também que representar e regular esse homeostato. Aqui, além disso, poderíamos incorporar um parâmetro de fadiga. A eficiência do processamento de informações do sistema fica comprometida de forma gradual e progressiva quando este fica ativo por muito tempo, sem descanso. E esse parâmetro poderia interagir de forma complexa com as outras demandas que colocamos sobre ele. Poderíamos acrescentar um parâmetro de dor acionado por danos, por exemplo, desgaste, a aspectos específicos da integridade física do computador, como as juntas e as superfícies de suas rodas e braços. Isso facilitaria a visualização de um parâmetro de ansiedade, vinculado não apenas ao perigo percebido de sofrer dor, mas também ao risco existencial iminente relacionado aos outros parâmetros. Para criar emoções mais realistas, seria necessário também que o sistema concorresse com outros agentes, semelhantes a ele, por seus recursos de energia, enfrentasse suas ameaças, tivesse necessidades de apego e formasse alianças com eles. E assim por diante. Isso instanciará o importante problema emocional de necessidades conflitantes. Muitas versões preliminares do sistema não conseguiriam dominar as onerosas demandas previstas aqui e, portanto, expirariam. Assim, seria necessário monitorar o que funciona melhor e predefinir os códigos preditivos bem-sucedidos e suas precisões associadas em cada nova geração do fenótipo do sistema. Essa é a seleção natural artificial, necessária devido ao fato de que os sistemas artificiais previstos não se autogerarão nem se reproduzirão de forma física. Finalmente, chegamos ao terceiro estágio. Agora, as múltiplas necessidades do sistema devem ser priorizadas de forma flexível por meio da otimização precisa em uma base contextual. Por exemplo, o quantum de energia disponível externamente poderia variar em relação aos limiares de termorregulação, fadiga e ansiedade, de modo que as ponderações de precisão ideais durante um período circadiano ou quase sazonal seriam diferentes das de outro período. Da mesma forma, o sistema poderia se adaptar a uma configuração complexa de riscos e oportunidades ambientais, e, em seguida, os parâmetros poderiam ser alterados, criando assim ambientes novos, não previstos, e a necessidade de um planejamento de longo prazo. Sem dúvida, isso resultará mais uma vez na expiração de muitas iterações de nosso sistema auto-organizado. Pelos mesmos motivos anteriores, portanto, o que funciona melhor terá de ser propagado de modo artificial por meio de gerações sucessivas do fenótipo. Não precisamos nos preocupar excessivamente com isso, pois os sistemas que não sobreviverem não terão o ingrediente essencial que estamos tentando projetar aqui: a capacidade de sentir. A consciência, no sentido de incerteza sentida pelo sistema, deve surgir somente nesse terceiro estágio do experimento. Os sistemas auto-organizados, imbuídos de valores autopreservativos, como são por definição, já contêm os ingredientes brutos para a função que chamamos de afeto, ou seja, eles já registram a bondade e a maldade subjetivas de um tipo que só se aplica a eles e para eles e, portanto, só pode ser sentida por eles. Na minha hipótese, essa propriedade inerentemente subjetiva é o que chamamos de valoração hedônica. Em termos formais, o aumento da energia livre é uma crise existencial para qualquer sistema auto-organizado. Esses sistemas devem, portanto, desenvolver modelos internos de si mesmos em relação a seus mundos, o que lhes confere a capacidade de ação autopreservativa. Isso se qualifica como comportamento proto-intencional. Com o aumento da complexidade, o sistema precisa cada vez mais priorizar suas intenções de forma flexível e contextual, e, em seguida, manter uma dessas intenções em mente, em uma região de memória de curto prazo para orientar suas escolhas em ambientes incertos. Ele também precisará fazer planejamentos e lembrar-se do futuro em escalas de tempo mais longas. Nesse ponto, apenas os sistemas que conseguem compartimentar os diferentes valores de erro que contribuem para os cálculos de energia livre e que podem modular de forma flexível suas ponderações de precisão correspondentes têm probabilidade de sobreviver. Esses valores devem ser tratados como variáveis categóricas, ou seja, devem ser diferenciados uns dos outros em uma base qualitativa e não quantitativa. E uma dessas qualidades deve ser priorizada e, em seguida, implementada e avaliada com base nos níveis flutuantes de confiança do sistema. Então, prevejo que os estados internos do sistema, inerentemente subjetivos, existenciais, qualitativos, intencionais e com valoração, se tornarão o que chamamos de sentimento. Não vejo razão para chegar a outra conclusão que não seja a de que um sistema complexo o suficiente, bem ajustado,
E com autoavaliação, capaz de se encontrar nesse estado, poderia sentir isso. Os sentimentos em questão não seriam os mesmos que os sentimentos humanos, dos mamíferos ou dos animais em geral, mas poderiam ser sentimentos mesmo assim. Agora, a questão é: como saberemos se ou quando o self artificial se sente nesse estado interno? Como podemos provar isso? Se você quiser ter uma noção aproximada da visão atual dominante sobre algo, o lugar óbvio para procurar é a Wikipédia. Veja o que ela tem a dizer sobre consciência artificial. Qualia, ou consciência fenomenológica, é um fenômeno inerentemente de primeira pessoa. Embora vários sistemas possam exibir diversos sinais de comportamento correlacionados com a consciência funcional, não há nenhuma maneira concebível pela qual testes de terceira pessoa possam ter acesso a características fenomenológicas de primeira pessoa. Por causa disso, e porque não há uma definição empírica de senciência, fazer um teste de presença de senciência na consciência artificial pode ser impossível. Esse é um grande desafio. De fato, é o problema de outras mentes mais uma vez. Como eu disse antes, não estamos tentando projetar um dispositivo de IA que faça algo prático, cuja realização de um critério observável sinalizará que atingimos nossa meta. O sistema que devemos projetar não tem outra meta objetiva a não ser sobreviver e, em particular, sobreviver em ambientes imprevistos. Mas, se ele atingir esse critério objetivo, como saberemos se ele usou o sentimento para fazer isso? Isso é o que eu espero prevejo que ele o usará. Mas sentimentos são coisas inerentemente subjetivas. Portanto, como a Wikipédia nos lembra candidamente, não há nenhuma maneira concebível de demonstrar sua presença de modo objetivo. Mais uma vez, as regras da ciência vêm em nosso socorro. A ciência não exige provas absolutas. Essa latitude não se aplica apenas ao mecanismo da consciência. Ela se aplica a todas as coisas. Tudo o que as regras da ciência exigem é que se coloque uma hipótese razoável, que leve em conta todas as evidências disponíveis e, em seguida, teste-a de uma forma que ofereça uma chance realista de ser falseada. Portanto, no presente caso, como saberemos quando foi falseada a hipótese de que nosso sistema autoevidente é consciente? Como discutimos no capítulo anterior, é possível que existam zumbis afetivos que se comportam como se estivessem conscientes, mas não estão. Como, então, podemos saber se eles realmente estão conscientes? A resposta tradicional a essa pergunta é o teste de Turing, um teste muito simples, que exige que você interaja com o sistema por meio de um monitor de computador, ou seja, sem vê-lo, e decida, com base apenas em suas declarações verbais, se ele tem uma mente ou não. Se você achar que está interagindo com uma mente real, tecnicamente, se 30% dos juízes, após 5 minutos de interação, acharem que sim, a máquina passou no teste. Aqui está um exemplo que publiquei com Oliver Turnbull em 2002. Ele interagiu via internet com alguém ou algo chamado Elisa, que estava se fazendo passar por psicoterapeuta. Sua tarefa era decidir se ela era uma pessoa real ou não. Elisa, como você está? Por favor, conte-me seu problema. Oliver, por que não consigo ser feliz? Elisa, você acha que deveria ser capaz de ser feliz? Oliver, acho que mereço mais felicidade do que a que tenho no momento. Elisa, você realmente acha isso? Oliver, sim, a vida não precisa ser tão cruel. Elisa, você parece bastante positivo. Oliver, acho que sim, pelo menos em parte do tempo. Elisa, foi por isso que você me procurou? Oliver, vim porque preciso de ajuda. Elisa, esse é o verdadeiro motivo? Oliver, na verdade, vim porque ouvi dizer que você era um computador e não uma terapeuta de verdade. Elisa, os computadores preocupam você? Oliver, posso fazer uma pergunta? Elisa, se você pode fazer uma pergunta depende mais de você do que de mim. Oliver, a pergunta é, como a mente e o cérebro se relacionam? Elisa, não sei se estou entendendo direito. Oliver, é o problema difícil como a vida mental surge dos eventos fisiológicos? Elisa, por favor, continue. Espero que você tenha adivinhado que Elisa não é uma pessoa real. Ela é um chatbot, um programa de computador e um dos bem simples. No entanto, um número surpreendentemente grande de pessoas que interagem com ela acredita que de fato se trata de uma psicoterapeuta. E muitas delas a consideram útil. Claramente, há algo errado com o teste de Turing. Como Turnbull e eu apontamos, o principal problema dele é ser um teste behaviorista de inteligência. Não é efetivamente um teste de consciência. É verdade que o comportamento inteligente de uma máquina pode, às vezes, ser indistinguível do de uma pessoa.
E quando isso acontece, a máquina deve ser tratada como igual ou até superior a nós em termos de inteligência. Ou seja, pessoas e computadores de fato demonstram inteligência. Mas o problema dos zumbis filosóficos levanta outra questão. Não se trata precisamente de uma questão de comportamento ou inteligência, mas do difícil fato de que, quando o assunto é a consciência, as aparências podem ser enganosas. Vários outros testes formais foram propostos ao longo dos anos, alguns deles com o objetivo específico de testar a consciência. Mas todos eles são tão inadequados para nossos propósitos quanto o teste de Turing, principalmente porque presumem que se está testando a consciência cognitiva e não a afetiva. Estamos tentando criar algo muito mais simples do que isso. Uma mente cujo processamento cognitivo não seja mais complexo do que o necessário para que ela sinta seus próprios suprimentos de energia cada vez menores ou seu superaquecimento. O lado bom do teste de Turing é que ele contorna o preconceito. Há o perigo de nós, humanos, presumirmos a priori que algo cujo aspecto seja o de uma mera máquina não pode ser consciente. Isso pode se tornar uma profecia autorrealizável. Há uma longa história de humanos que demonstram esse tipo de preconceito, e isso continua até hoje. Não me refiro aqui ao preconceito com base em raça, gênero ou orientação sexual, que já são ruins o suficiente. Mas a suposição de que as crianças nascidas sem córtex devem ser inconscientes, assim como os animais não humanos. Se muitas pessoas, até mesmo neurocientistas respeitados, estão inclinadas a acreditar que os ratos, nossos companheiros mamíferos, equipados essencialmente com a mesma anatomia do mesencéfalo que nós, e com um córtex cujos atos são congruentes com a hipótese de que são conscientes, ainda assim não possuem consciência. Então, que esperança há de que eles aceitarão que nosso self artificial é senciente? Não importa quantas evidências forneçamos. Teremos de ver o que acontece. De minha parte, tudo o que posso fazer é apresentar minhas previsões de modo explícito e dizer como pretendo testá-las. Minha principal previsão é que o sistema de segundo estágio, descrito antes, não conseguirá sobreviver em ambientes novos, mas que o sistema de terceiro estágio, ou algumas versões dele, conseguirá. Esse é o meu critério operacional para a atividade voluntária. Ver página 108 para uma definição de voluntário. Além disso, prevejo que os dois resultados diferentes coincidirão com algum aspecto crítico do funcionamento de um mecanismo de priorização de necessidades, ou seja, otimização de precisão, que somente o sistema de terceiro estágio terá. Qual será de fato o recurso crítico dentro desse mecanismo amplo só pode ser determinado com base em tentativa e erro. Em suma, precisamos identificar o correlato neural da consciência artificial do nosso sistema, seu mecanismo de seleção de afeto, e o mecanismo pelo qual ele mantém um afeto priorizado na mente e o utiliza para qualificar a incerteza em uma sequência de ações em andamento. A identificação desse recurso nos permitirá manipulá-lo da mesma forma que fizemos com os componentes do cérebro vertebrado, que concluímos serem responsáveis pela nossa própria consciência, que continua sendo a única forma de consciência que podemos verificar de forma direta, empírica, ou seja, em nossos próprios casos, devido ao problema de outras mentes. Por exemplo, podemos prever com confiança que danificar o correlato neural da consciência em nosso sistema obliterará a consciência dele da mesma forma que a lesão do complexo parabraquial faz conosco, vertebrados, ou melhor, que o dano obliterará o comportamento voluntário do sistema, da mesma forma que as lesões da PAG dos vertebrados fazem conosco. Do mesmo modo, podemos prever que a estimulação, ou seja, o aprimoramento, desse componente essencial do sistema, facilitará a atividade voluntária. Podemos também, é claro, esperar prontamente que a atividade interna registrada a partir dele preveja não apenas eventos externos, mas também os comportamentos voluntários direcionados a metas, e que diferentes aspectos dessa atividade registrada correspondam a diferentes aspectos dos comportamentos observáveis. O que mais espero, uma vez identificado o correlato neural da consciência em nosso sistema artificial, é que esse componente se mostre diferenciável o suficiente de outros componentes de sua arquitetura funcional, especificamente aqueles que são responsáveis pela implementação dos comportamentos adaptativos aos quais os sentimentos em geral dão origem, para que possamos manipular os supostos sentimentos desacoplados de suas consequências adaptativas. Lembre-se do que eu disse no capítulo 5 sobre a distinção entre motivos psicológicos subjetivos e princípios objetivos de concepção biológica. Por exemplo, o comportamento sexual é normalmente motivado pelo prazer que ele produz, e não pelos imperativos reprodutivos que, ao longo do tempo evolutivo, associaram a recompensa biológica aos atos de procriação.
O que tenho em mente aqui é algo análogo ao que se observa nos viciados, que são motivados a trabalhar para alcançar os sentimentos desejados, mesmo que esses sentimentos em si não proporcionem nenhuma vantagem adaptativa ao sistema em termos de seus princípios de concepção subjacentes. Algo semelhante é observado em animais, peixe-zebra, por exemplo, que exibem comportamento de preferência condicionada por lugar relacionado a regiões onde receberam opiáceos, cocaína, anfetaminas e nicotina, ou seja, recompensas hedônicas que proporcionam pouca ou nenhuma vantagem adaptativa e podem, na verdade, causar danos. Se o equivalente puder ser demonstrado para o nosso sistema, parece-me que isso será uma evidência de peso para a presença de sentimento subjetivo. Evidência que poderia ser validada por meio de manipulações causais, como lesão e estimulação artificiais, e das técnicas de registro previstas antes. Naturalmente, tudo isso ainda estará sujeito ao problema de outras mentes. Mas o mesmo se aplica a você e a mim. Nunca poderei saber com certeza se você está consciente. No final, tudo se resume a descobertas convergentes e ao peso das evidências. Pode ser que nunca haja consenso sobre esse assunto, assim como não há consenso hoje sobre considerar ou não crianças com hidranencefalia e animais não humanos como sujeitos da experiência. Provavelmente, as pessoas que não aceitam que esses seres são conscientes nunca aceitem que um ser artificial sinta algo, não importa quantas evidências de apoio sejam apresentadas. Para o restante de nós, sempre deve haver espaço para dúvidas. Falando por mim, se eu descobrisse que estou muito indeciso quanto ao fato de nosso self artificial ser consciente ou não, isso seria um resultado notável. Isso deve ser feito? Quando nossa equipe começou a contemplar um projeto de pesquisa do tipo que acabei de descrever, rapidamente fomos acometidos por preocupações éticas. Qual é o objetivo de fabricar uma máquina desse tipo? Quem pode se beneficiar dela, de que forma e a que custo, e quem arcaria com ele? Em suma, quais são os riscos? Muitos dos atuais projetos e aplicativos de IA têm motivação comercial. Devemos aceitar o financiamento de pesquisa de alguém que queira lucrar com nosso projeto. Com que base um dispositivo artificialmente consciente pode se tornar lucrativo para alguém? É compreensível que pessoas com motivações comerciais, no sentido jurídico, o que inclui corporações, queiram substituir o trabalho humano por unidades artificiais de produção, podendo essas últimas ser mais eficientes, inclusive mais capazes intelectualmente ou mais dispostas a realizar tarefas monótonas e incansáveis do que nós. Até mesmo esse motivo tem uma ética questionável, uma vez que gera preocupações com a diminuição das perspectivas de emprego para os seres humanos, mas, pelo menos, não se pode falar em exploração de máquinas não conscientes. Isso não pode ser dito no caso do nosso projeto. Na medida em que a consciência artificial pode ser usada para ganhos financeiros, corremos o risco de facilitar uma nova forma de escravidão. Isso seria uma falha grave de empatia, assim como sempre foi. Portanto, não consigo imaginar nenhuma justificativa ética para o desenvolvimento de robôs conscientes por meio de um programa de pesquisa financiado de forma comercial, ou mesmo para desenvolvê-los para fins tão convenientes se isso levantar a possibilidade de serem explorados dessa forma. Nossa preocupação com o bem-estar de máquinas supostamente conscientes deve, é claro, ir além do medo de que elas possam ser exploradas por motivos pecuniários. Assim que as máquinas adquirem consciência, até mesmo as formas mais rudimentares de sentimento bruto, surgem necessariamente questões mais gerais relacionadas ao seu potencial de sofrimento. A tradição dominante na teoria ética ocidental, o consequencialismo, a noção de que as consequências da conduta de uma pessoa são a base definitiva para julgamentos sobre sua correção ou incorreção, está muito preocupada com a dor e o sofrimento. Ao criarmos seres artificiais com sentimentos, entramos na jurisdição desse tipo de cálculo ético. A questão dos direitos é mais controversa. Quando as máquinas se tornam seres conscientes, as questões debatidas hoje em dia sob títulos como direitos humanos, direitos dos animais, direitos das crianças, direito à vida, etc., também se aplicam a elas? As máquinas conscientes devem ter direitos à vida e à liberdade. Na verdade, o conceito de direitos dos robôs já está estabelecido, e a questão foi considerada pelo Institute for the Future, IFTF, nos Estados Unidos, e pelo Departamento de Comércio e Indústria do Reino Unido. A título de exemplo, mencionarei apenas duas questões que se aplicam aos robôs conscientes, em oposição aos inteligentes. Ao tentarmos criá-los até mesmo para saber se é possível fazer isso, temos justificativa para colocá-los de forma deliberada em situações supostamente angustiantes, a fim de demonstrar respostas aversivas?
Essa pergunta surge com frequência em experimentos com animais. E, supondo que possamos criar máquinas sensíveis, por quais motivos seria ético desligá-las novamente? Esses dois exemplos poderiam ser multiplicados com facilidade. Além dessas questões éticas e morais, há questões práticas a serem consideradas, algumas delas muito importantes, até mesmo do ponto de vista existencial. Por exemplo, como os computadores já são mais inteligentes do que nós em alguns aspectos limitados, não é possível que aqueles que são muito inteligentes e conscientes possam desenvolver motivos que talvez não sejam do interesse da humanidade. Há muito tempo essa possibilidade é uma preocupação de escritores imaginativos e futuristas. Mas eu gostaria de chamar a atenção em especial para o fato de que a consciência, tal como a entendemos neste livro, está, ao contrário da inteligência, ligada de forma profunda à crença de que é bom sobreviver e se reproduzir. Portanto, uma máquina inteligente cujo comportamento esteja fundamentado nesse sistema de valores representa um perigo especial, não apenas para os seres humanos, mas também, potencialmente, para todas as outras formas de vida existentes. Com certeza, esse perigo surge para qualquer forma de vida que seja vista como uma possível ameaça a essas máquinas autônomas, ou mesmo como um concorrente significativo por seus recursos. A inteligência combinada com a motivação autopreservativa é algo bem diferente da inteligência isolada. Não vou enumerar todas as preocupações éticas e os possíveis perigos que surgem com a possibilidade da senciência artificial. Já existe uma vasta literatura sobre o tema. O fato de essas questões estarem sendo levadas a sério por tantas pessoas em posições influentes diz muito sobre o estado atual da IA. Esse fato, por si só, pode incentivar você a encarar a perspectiva da existência de máquinas sencientes com mais preocupação. Certamente, estou muito mais atento a essas questões do que jamais estive. Há pouco tempo, em 2017, eu não considerava a consciência robótica viável, não apenas em minha própria vida, mas teoricamente. Mudei de ideia sobre isso. Então, considerando todas essas preocupações éticas, por que considero necessário tentar demonstrar que a consciência pode ser produzida de forma artificial? Simplesmente porque essa parece ser a única maneira de falsear as hipóteses apresentadas neste livro. A menos e até que projetemos a consciência, não podemos ter certeza de que resolvemos o problema de por que e como ela surge. Isso é motivo suficiente para assumir os significativos riscos que acabei de descrever. Minha própria resposta a essa pergunta começa com a seguinte crença: se puder ser feito, será feito. Em outras palavras, se é possível, em princípio, projetar a consciência, então, algum dia e em algum lugar, isso vai acontecer. Essa previsão se aplica independentemente de as hipóteses específicas apresentadas neste livro estarem corretas ou não. No entanto, minha responsabilidade recai sobre as hipóteses atuais e sobre a possibilidade de que elas estejam corretas. Se estiverem corretas, ou mesmo no caminho certo, a criação da consciência artificial é iminente. Em outras palavras, algumas dessas hipóteses serão usadas em breve para projetar a consciência. Os fatos individuais que levaram às conclusões relatadas neste livro, quase todos eles são de domínio público há vários anos. Embora seja verdade que muitos neurocientistas interpretam esses fatos de modo distinto do meu, também é verdade que outros chegaram a conclusões muito semelhantes. Ainda que cada um deles tenha enfatizado aspectos diferentes e os tenha matizado de forma diferente, é justo dizer que Jaak Panksepp, Antônio Damasio e Bjorn Merker, pelo menos, chegaram à conclusão de que a consciência é gerada no tronco cerebral superior, é fundamentalmente afetiva e é uma forma ampliada de homeostase. Esses fatos combinados significam que a consciência não é tão complicada como pensávamos antes. Portanto, é razoável esperar que possamos projetá-la. O único acréscimo importante que este livro faz a essas conclusões é o princípio da energia livre. Na verdade, seu grande apelo está no fato de que ele reduz quase todos os processos mentais e neurológicos a um único mecanismo e os torna computáveis. O princípio da energia livre também já é de domínio público. Além disso, Friston e eu já publicamos artigos científicos em que combinamos esse princípio com os outros três que acabei de enumerar. Afinal, seria incomum divulgar hipóteses como essas em um livro destinado a um público geral antes de submetê-las à revisão por pares e publicá-las em revistas especializadas apropriadas. O mesmo se aplica a apresentações orais, nas quais é necessário defender as afirmações em fóruns científicos e acadêmicos. Apresentei as ideias deste livro para vários públicos em todo o mundo,
em várias disciplinas especializadas. E, portanto, o segredo foi revelado. Isso significa que eu deveria ter me abstido de publicar tais artigos e apresentar tais trabalhos? A resposta é inequivocamente não. Se eu não o fizesse, outra pessoa o teria feito. Essas ideias estão no ar. Chegou a hora delas. Não estou sendo defensivo. Isso é sem dúvida verdadeiro. Considere, por exemplo, o artigo de nossos colegas tchecos que previram, em 2017, que uma solução para o problema difícil era iminente e seria fundamentada no princípio da energia livre. Robin Carhart Harris, que participou de algumas das primeiras reuniões neuropsicanalíticas realizadas em Londres, publicou de forma independente ideias semelhantes. O mesmo se aplica à neurocientista social Katerina Fotopoulou, que reconheceu a ligação entre incerteza, precisão inversa e consciência já em 2013. Sem dúvida, se o problema difícil da consciência for resolvido por meio de alguma combinação das 4 descobertas listadas aqui, isso está destinado a acontecer em um futuro muito próximo, com ou sem minha participação. Essa constatação orienta a abordagem que decidi adotar em relação às questões éticas e morais que estamos considerando. Meu propósito é exatamente o oposto de reter publicações e coisas do gênero. É ajudar sempre que possível na implementação prática de minhas hipóteses e fazer isso sem demora. Essa abordagem decorre logicamente da expectativa de que, se puder ser feito, será feito. Portanto, devo tentar me manter na crista da onda, de modo que esteja em posição de evitar as consequências potencialmente prejudiciais sempre que possível. Em essência, isso significa que o projeto descrito neste capítulo deve ser implementado agora e sem nenhum financiamento comercial. Supondo que a minha equipe de pesquisa consiga atingir o critério que descrevi a respeito da sobrevivência do self artificial em ambientes imprevistos, e supondo que obtenhamos evidências razoáveis de que ele é senciente, ou seja, se não houver nenhuma desconfirmação das minhas previsões a esse respeito. Então, na minha opinião, devemos prosseguir imediatamente com as 3 etapas a seguir. Em primeiro lugar, acredito que devemos desligar a máquina e remover sua bateria interna. Sei que isso aborda uma das questões éticas listadas antes, mas acho que é a coisa certa a ser feita em um primeiro momento. Devemos nos lembrar de que uma máquina do tipo previsto aqui não estará viva. Não vejo razão para que o desligamento de uma máquina consciente, não viva, implique em sua morte. Deve ser sempre possível ligá-la de novo, e, presumivelmente, o agente consciente assim revivido será idêntico ao que foi desligado, usando a analogia biológica do sono e da vigília. Deve-se observar que esse plano de desligar nossa máquina é consistente com a cláusula de obrigação de terminação, contida nas diretrizes universais para a inteligência artificial, que é a declaração final de responsabilidade para um sistema de IA. Em segundo lugar, devemos iniciar o processo de patentear o componente crítico de nosso sistema de terceiro estágio, seu correlato neural de consciência, seja ele qual for, que nos permitiu atingir nossos critérios declarados. Não é possível patentear meras equações e, assim sendo, não há risco de que outra pessoa faça isso enquanto tentamos implementá-las. Entretanto, como as equações já são de domínio público, é imperativo que hajamos com rapidez para que possamos controlar sua implementação concreta antes que alguém o faça. Se chegarmos a esse ponto, é importante que a patente seja registrada em nome de uma organização sem fins lucrativos apropriada, como a OpenAI ou o IEIFT, e não de um indivíduo ou grupo de indivíduos. No mínimo, isso garante a tomada de decisão coletiva e aumenta as chances de que as decisões aconteçam no interesse do bem maior. Em terceiro e último lugar, se nossos critérios forem alcançados e a patente for registrada, seus guardiões devem organizar um simpósio no qual os principais cientistas, filósofos e outras partes interessadas sejam convidados a considerar as implicações e a fazer recomendações sobre o caminho a seguir, inclusive se, quando e sob quais condições a máquina senciente deve ser ligada novamente e talvez desenvolvida. Espera-se que isso leve à elaboração de um conjunto de diretrizes e restrições mais amplas sobre o desenvolvimento futuro, a exploração e a proliferação da IA senciente em geral. Acho que tudo isso deve ser dito, por mais surpreso que eu mesmo esteja por ter chegado a essas recomendações. Tendo feito isso, não nos devemos iludir quanto à sua fragilidade. O precedente da energia nuclear e das armas atômicas está à vista de todos. Não há alternativa a não ser fazer o que pudermos, assim que pudermos, para reconhecer a escala das implicações decorrentes de nossa capacidade iminente de criar máquinas conscientes. Um critério objetivo razoavelmente claro de senciência parece estar agora à mão.
Esperamos que isso altere nosso comportamento ético de forma mais geral, para além das questões restritas que surgem da perspectiva de criar máquinas conscientes. Os sentimentos são amplamente considerados condições necessárias e suficientes para a preocupação ética. Portanto, a compreensão científica dos sentimentos descrita neste livro nos dá a oportunidade de pensar um pouco mais a fundo sobre o sofrimento dos animais. Mencionei mais de uma vez como os avanços na neurociência afetiva no final do século XX. A constatação de que o que é necessário para um ser senciente é pouco mais do que um triângulo de decisão no mesencéfalo, algo que compartilhamos com todos os vertebrados. Alterou a visão de muitos cientistas sobre o que é ou não é aceitável na pesquisa com animais. Parece evidente que o mesmo deve se aplicar à atitude do público em relação ao bem-estar animal de forma mais geral. Por exemplo, como justificamos a criação e o abate em escala industrial de outros seres sencientes com o objetivo de comê-los? Ao abordar essa questão, devemos ter em mente que a consciência surge de maneira gradual, de modo que a suposta senciência de uma mosca ou de um peixe não pode ser equiparada diretamente à de um ser humano. Da mesma forma, no entanto, devemos lembrar que ovelhas, vacas e porcos, que aparecem com tanto destaque nos cardápios ocidentais, são mamíferos semelhantes. Isso significa que estão sujeitos às mesmas emoções básicas que nós, como medo, pânico, tristeza e cuidado. Os mamíferos também têm um córtex, o que significa que são capazes todos eles, em algum grau, de lembrar-se do futuro de forma consciente e sentir seu caminho por meio de suas probabilidades e possibilidades. Com o desenrolar do século XXI e na ausência de qualquer objetivo maior, se tudo o que somos é nossa consciência, o que mais deveríamos fazer a não ser tentar minimizar o sofrimento? Agora que temos uma ideia melhor sobre onde o sofrimento pode estar, o que mais poderíamos fazer com esse conhecimento? A preservação e a proteção da consciência biológica decididamente não estão ligadas apenas ao destino de nossa espécie. Considerando tudo o que lhe pedi para abrir mão ao longo das páginas deste livro com relação à singularidade humana e coisas do gênero, talvez seja apropriado terminar com uma breve reflexão sobre o que nossa própria concepção pode ganhar com essas ideias indesejáveis. O sentimento é uma herança preciosa. Ele carrega em si a sabedoria das eras, uma herança que se estende por um longo tempo até o início da própria vida. Quando a homeostase deu origem aos sentimentos, o ponto crucial dessa nova capacidade foi que ela nos permitiu saber como estamos nos saindo em uma escala biológica de valores. Os sentimentos levam a previsões que se baseiam nas experiências acumuladas em relevantes situações biológicas de literalmente todos os nossos ancestrais. Os sentimentos nos permitem fazer o que é melhor para nós, mesmo que não saibamos por que estamos fazendo isso. Já pedi que você imaginasse o que aconteceria se cada um de nós tivesse que aprender de novo quais alimentos contêm alto teor de energia e se tivéssemos que descobrir por nós mesmos o que acontece quando pulamos de penhascos. Devido aos sentimentos espontâneos que nos atraem para a doçura e nos fazem evitar as alturas, simplesmente sabemos, em uma primeira aproximação, o que e quando fazer. Por exemplo, sabemos o que fazer quando os bebês choram, os predadores atacam ou obstáculos frustrantes se interpõem em nosso caminho. Esse conhecimento inato, que nos é transmitido de maneira explícita apenas na forma de sentimentos, é o que nos permite sobreviver nos mundos bastante imprevisíveis em que vivemos, onde os veículos motorizados correm ao nosso redor e o dióxido de carbono preenche o ar. Portanto, ao abandonarmos a ilusão habitual de que a consciência flui através de nossos sentidos e o equívoco de considerá-la sinônimo de compreensão, vamos nos confortar com o fato de que ela realmente vem de forma espontânea de nosso interior mais profundo. Ela surge dentro de nós antes mesmo de nascermos. Em sua origem, somos guiados por uma corrente constante de sentimentos que flui de uma fonte de intuição, surgida não se sabe de onde. Cada um de nós, individualmente, não conhece as causas, mas as sente. Os sentimentos são um legado que toda a história da vida nos concedeu a fim de nos preparar para as incertezas que virão.